As cavernas são cavidades naturais, originárias de uma série de processos geológicos, que envolvem uma combinação de transformações químicas, tectônicas, biológicas e atmosféricas. Além de ter sido os primeiros lares dos seres humanos, as cavernas são habitat para diferentes espécies e fonte importante para a compreensão da história do planeta. Que tal saber mais sobre as cavernas e sua importância para a sociedade? O Ecoideias começa agora! Viemos até a cidade de Analândia, no interior de São Paulo, conhecer a Gruta do Índio e saber mais sobre o que são as cavernas e como elas são habitadas por diferentes formas de vida. Vanderlei, me conta o que são as cavernas. As cavernas elas têm uma definição bem simples, né? Caverna seria qualquer espaço, qualquer cavidade natural abriável ou que entra um homem. Então, essa é a definição simples para as cavernas. Mas as cavernas, de acordo com as dimensões que elas têm, elas são agrupadas em grutas, tocas, abismos. Quando é muito abismo quando é muito vertical, às vezes quando essa profundidade não passa de 5 metros, é chamada de fossa. Então, caverna, qualquer cavidade natural. E dentro dos subtipos de caverna existem grutas, tocas, abismos, fossas. E qual a importância da caverna, tanto para se pensar a história humana, né, como também para se mapear a história geológica do planeta? Aqui no caso, né, a gente está na Toca do Índio, essa caverna é desenvolvida em Arenito Botucatu, e ela é bem singular, porque além de ter essas estruturas que são bem características para a geologia, ela também é a área de pinturas rupestres. Aqui a gente, não só nessa caverna, né, na região a gente encontra muitos sítios arqueológicos que essas cavernas mantém. E isso já é um grande potencial para estudos sobre a história humana. E na parte da geologia a gente está entrando numa antiga paleoduna, ou seja, a gente está entrando num deserto, numas dunas de deserto, que a gente pode ver as estruturas em 3 dimensões, que é dentro de uma caverna. Então essa é a principal importância, né? E não só isso, né? Tem a parte da fauna, que é complexa, restrita às cavernas, e a sua beleza estética, que faz com que o turismo aqui na região cresça e vai crescendo organizado. Em relação às diferentes características das cavernas, o que influencia essas diferentes formações, né? Que uma caverna seja diferente da outra? Quando a gente pensa em diferentes tipos de formação, a gente pensa principalmente em tipo de rocha, né? Então, por exemplo, aqui, que é a Toca do Índio, são desenvolvidas em arenitos. Elas são bem diferentes de cavernas que desenvolvem nos calcários, né? Nos calcários, que nem no caso do Petar, no caso do Parque da Botoqueira, formam aquelas cavernas extensas, longas, que tem abismos, né? Tanto vertical como horizontal. Já no arenito, a dimensão já é menor, né? Por causa da questão da dissolução e também da remoção do material é bem menor em relação aos carbonatos e formando cavernas mais horizontais. Aí nas cavernas em granito, que são outros tipos de caverna, são mais blocos abatidos, então tem mais uma característica. As cavernas na canga laterítica, no minério de ferro também tem outro padrão. E também tem aquelas cavernas, né, que foram formadas por seres que habitaram há muito tempo atrás. No caso recente, né, aquelas descobertas das paleotocas, né, lá na Amazônia, por preguiças gigantes, que agora estão tentando entender o comportamento de uma preguiça gigante, já que eles registraram que uma preguiça gigante é construtora de uma paleotoca, que no caso antes a gente acreditava mais nos criptodontos, os tatus gigantes. Então tem principalmente a questão da rocha, né, e depois a questão dos seres que habitavam antes, né, tatus gigantes, preguiças gigantes. Em relação à vida que habita as cavernas, né, quais são os animais mais encontrados? Dentro da espeleologia, né, a espeleologia é muito ampla, tem várias áreas. A que cuida dos animais, né, a fauna da caverna, é a bioespeleologia. Então, na bioespeleologia, os animais que são endêmicos das cavernas, a gente chama de troglóbios. Também tem aqueles que têm populações tanto fora como dentro da caverna, aí no caso seriam morcegos, e tem aquelas populações que são fora da caverna, mas caem acidentalmente. Então,
qual que é a importância dessas relações? Então, esses animais que vivem dentro da caverna, eles precisam de alguma alimentação que geralmente ou vem de fora. Então, essas populações que vivem tanto dentro como fora são um principal, né, repositor desse ciclo energético da caverna. O morcego é uma ponte, né, do meio externo com o meio interno, que seria a caverna. Então ele é fonte de alimento para esses seres que são endêmicos da caverna. E além disso, não só os morcegos, né, ou esses animais troglossenos, a gente que tem essas populações tanto fora como dentro da caverna. Mas também rios trazem alimento, excreta de outros animais, fonte de alimento para a caverna. Então a caverna acaba concentrando uma diversidade bem complexa e específica do ambiente natural. Wanderlei, nós estamos aqui na Gruta do Índio, né, onde tem bastante pinturas rupestres. O que essas pinturas podem dizer pra gente? Essas pinturas, né, elas são bem recentes, nós descobrimos em final de setembro de 2014, estamos fazendo alguns estudos, mas de acordo com os padrões geométricos, né, também pelo material lítico, a gente conseguiu englobar em duas tradições que são conhecidas aqui, a tradição Planalto e a tradição Rio Claro. Então, alguns estudos estão sendo feitos ainda para tentar entender a ideia, né, dessas pinturas e o período, né, quando que elas foram feitas. E o que seriam essas diferentes tradições, a Planalto e a outra? As pinturas, né, a gente consegue entender diferenças pelos formatos das pinturas, mas a gente tem uma certa noção que essas comunidades antigas, né, elas meio que trocavam experiências. Mas a gente já consegue separar porque uma usava material para corte, pegava a pedra, lascava e usava para corte. Outra já aproveitava um material que era mais ou menos afiado para usar para corte. Então, algumas tradições têm alguns costumes, as outras têm outras. Então, aí conseguimos fazer um agrupamento, mais ou menos, do que seria cada tradição. Depois do intervalo, iremos conhecer o EGRIC, um espelhogrupo de Rio Claro, e saber mais sobre as suas atividades. O Ecoideias volta já! O Espelhogrupo Rio Claro, o EGRIC, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que busca explorar as cavidades naturais, assim como preservar o meio ambiente. Ricardo, você faz parte do EGRIC já desde o início, né, do grupo. Como que nasceu esse grupo? O EGRIC é formado por alunos da Unesp de Rio Claro, a princípio, em 79, apenas por pessoal da biologia. Nós nos cadastramos no SBE em 79 e oficialmente a partir de 82. Mas você, por exemplo, não é aluno da Unesp, né? Quem é de fora também pode participar do grupo. É aberta à população, à comunidade. Eu, como morador de Rio Claro, nascido em Rio Claro, acompanhei a vida do EGRIC desde sempre. E o EGRIC nasceu com interesse, né, de desbravar as cavernas aqui da região? A princípio apareceu com alguns trabalhos de campo em Peúna, aqui também em Analândia apareceu alguns trabalhos de campo e despertou aos alunos o interesse de estudar e pesquisar a caverna e procurar novas cavidades. E hoje em dia, como que estão distribuídas as atividades do EGRIC? O EGRIC continua atuando firme nessa região, em cavernas e arenitos, é nosso quintal, a gente faz novas turmas da geologia, da geografia, biologia, ecologia de maneira geral, e faz o campo para os alunos uma prova teste, uma brincadeira, um trote lúdico, e vai ensinando e colocando o vírus da caverna nos alunos e acaba gerando um interesse muito grande por parte dos alunos. E que tipo de descoberta vocês fizeram aqui na região em relação ao tipo de rocha das cavernas, a fauna e também como vocês ajudam na preservação aqui? Bom, a totalidade de cavernas aqui são 39 identificadas. E nós pesquisamos em apenas 10% do potencial da área. Então tem muita área para ser pesquisada.
E rotineiramente, no roteiro nosso, a gente faz prospecção de novas cavidades. Em Ipeúna, tem uma caverna recente que nós descobrimos, que era uma área não prospectada, que achou uma caverna bastante preservada, não adentrada, não conhecida, com uma fauna bastante interessante, bastante rica e única. Essa caverna aqui em Analândia, a Caverna do Índio, ela foi descoberta há pouco tempo e o que é notório dela tem pinturas rupestres. E o que é preciso para adentrar o EGRIC hoje? É aberta à população geral, primeiro é gostada da caverna, é um grupo hoje com quase 100 alunos, né? E a gente sai para o Brasil inteiro, ligando aos outros cursos, participando de congresso. E a gente faz reuniões semanais, todas as quinta-feiras. E pelo menos 1 ou 2 vezes por mês a gente sai para procurar novas cavernas, ou estudar, ou mapear, ou tirar foto. A Sofia é estudante de geologia e nos fala sobre a sua experiência no EGRIC. Bom, a espeleologia era antes muito desconhecida por mim e esse ano eu entrei no EGRIC e eu comecei a conhecê-lo, né? Eu sinto que eu adquiri muito conhecimento e eu aprendi a trabalhar bem em grupo, porque nesse campo a gente precisa muito disso. Bom, foi muito enriquecedor, eu viajei para muitos lugares, conheci muitas cidades, muitas cavidades e aprendi muito. O Leonardo é um dos pesquisadores do EGRIC que tem explorado a Gruta do Índio. Quando está localizado numa região de altitude, eles têm uma visão bastante periférica do local. Nessa visão, eles podem ver, é bem estratégico, eles conseguem ver a biodiversidade do local e os recursos naturais. Como eles estão numa região de altitude, eles podem ver os animais passando pela região, as fontes de água, grupos que estão chegando perto. Cada vez mais, as cavernas têm se tornado atração turística. E quem nos conta mais sobre isso é o Marcelo. Marcelo, você trabalha com turismo aqui na região de Analândia há algum tempo, né? Gostaria que você compartilhasse a sua experiência no turismo com as cavernas. O surgimento da visitação turística às cavernas, a gente vê como muito importante para a atividade de ecoturismo, devido a ter esse acesso facilitado à visitação aos turistas. Pessoas que saem de cidade grande, que não são acostumadas ao meio rural, existem algumas coisas engraçadas, dificuldades de chegar até aqui, medo assim, de entrar na caverna, né, o que precisa para entrar na caverna, o que é necessário de equipamentos, né, condicionamento físico. Então a gente vai orientando o pessoal, eles veem que é super legal, super tranquilo, fácil acesso e acaba adorando a natureza. E você falou um pouquinho de equipamento, né? Quais seriam os equipamentos necessários para entrar numa caverna? Para entrar numa caverna é importante sempre um capacete, né, a lanterna e roupa apropriada, né? Claro, tem diversos tipos de cavernas. O ideal é entrar em contato com antecedência, com o monitor local e pegar maiores informações. E Marcelo, nós estamos aqui então na Gruta do Índio, né? E quais são as peculiaridades dessa caverna? Essa caverna é interessante porque ela tem algumas formações tipo coralloide, tem as pinturas rupestres recentemente descobertas pelo grupo EGRIC. E o que é legal dela também é que ela tem 2 bocas, né? Essas 2 bocas possibilitam a entrada de luz e formam algumas sombras, e aí dá algumas formações curiosas, tipo o mapa do Brasil e a América Latina. Tá? Nós temos também a cabeça de um índio, que fica localizada na outra boca. E alguns animais também que vivem aqui, que é a formiga-leão, né? Que o pessoal até brinca, que não é nem formiga e nem leão. Para aquelas pessoas que têm curiosidade de começar a explorar as cavernas, né? É necessário vir com guia de início, assim, você acha? A gente indica, sim, acompanhamento profissional das visitas técnicas, visitas turísticas, para que você tenha um respaldo, porque o guia ele já está preparado com primeiros socorros, ele tem contato via rádio, ele tem contato rápido com os meios de UBS, de segurança.
Então você vai fazer uma visita mais segura, mais tranquila e não deixar de levar os equipamentos necessários, os EPIs necessários para a segurança individual. No próximo bloco, iremos para a Serra de Itaqueri observar como a ação humana tem impactado as cavernas. O Ecoideias volta já! As cavernas são importante fonte de registro da história humana, mas nem por isso deixam de sofrer as consequências da ação do homem. Viemos até a Serra do Itaqueri, em Ipeúna, conhecer a caverna Fazendão. E voltamos a conversar com Vanderlei de Farias, que nos conta como preservar e recuperar as cavernas. Qual a história aqui da caverna Fazendão que nós estamos? Tá, essa caverna ela é cercada de mitos que às vezes parecem ser verdades ou às vezes não parecem, mas algumas coisas que de fato são verdades é que os primeiros relatos dessa caverna foram no século XVIII, em alguns periódicos que falavam de a existência de uma grande caverna na Serra de Itaqueri. A história da descoberta dela é que aqui, no antigo pasto, né, passavam um gado e esse gado mugia. E aí no mugir fazia um eco muito grande. Então o fazendeiro curioso foi ver de onde que vinha esse eco. E aí viu que era uma caverna. E além de ter sido o primeiro habitat humano, né, as cavernas recentemente têm sido como abrigos, né, refúgio de pessoas. Elas também têm um papel muito importante na colonização da América, né, por conta da mineração. Tem uns registros em alguns livros de mineração que falam sobre os primeiros produtos extraídos de caverna, que eram principalmente salitre. E desse tempo para agora, tem mudado algumas coisas, mas tem muitos trabalhos de mineração em áreas que tem caverna, principalmente em áreas com relevo kárstico. Relevo kárstico são áreas que desenvolvem cavernas no carbonato. Lá, o calcário é muito importante para ração, para corretivo de solo, ou se não até mesmo para cimento. Eu gostaria que você me explicasse mais como que se deu as ações humanas por aqui e quais as consequências disso. Então, essa caverna, a Fazendão, ela é bem impactada com a ação antrópica direta. Essa caverna, há relatos dela desde o século XVIII, citadas em jornais, principalmente em Piracicaba e da região. Então, naquela época não havia uma conscientização sobre a parte ambiental, a proteção das cavidades, a questão de não deteriorar o patrimônio. Recentemente, os últimos anos, está muito mais forte a parte ambiental. Então, por mais que a gente encontre ainda essa questão de pichação, tem diminuído. Mas só que a gente ainda vê pichações de 2008, 2009. Mas agora o problema mais forte que acontece nessas cavernas, e o Fazendão é um caso, são fogueiras que o pessoal arma na frente da caverna, aí deixam restos de alimentos, restos de latas, cerveja, e isso acaba gerando um impacto grande. Não só estético, mas também até para a vida dentro da caverna. Que nem existem cavernas que só do fato de você entrar na água, altera a temperatura da água, já faz com que alguns tipos de animais sumam, entrem em extinção. Vanderlei, existe alguma lei que proteja as cavernas? Não, existe sim. Antes da lei, primeiro existem os grupos de espeleologia, que todos trabalham em prol das cavernas. Além dos grupos de espeleologia, existe uma sociedade que rege isso, que é a Sociedade Brasileira de Espeleologia. E na questão de leis, a partir de 2002, as cavernas foram classificadas em graus de relevância. Isso é um problema porque é meio genérico o grau de relevância de caverna. Mas existem cavernas que têm um grau de relevância alto e grau de relevância baixo. Cavernas que têm um grau de relevância alto que tem cavernas com registros arqueológicos, cavernas com sítios paleontológicos, cavernas que têm uma implicação muito forte, às vezes uma fauna, algum animal restrito à caverna. Então essas cavernas acabam tendo um grau de relevância máxima. Então não pode fazer qualquer tipo de atividade nela, a não ser trabalho de estudo ou se não regularizado. Algumas outras cavernas que não têm esse grau de relevância, acabam que elas sofrendo impactos, né? Então, atividade de mineração ou se não, questão do turismo que
não é disciplinado. Existe como recuperar, por exemplo, essas paredes das cavernas que estão pichadas, que foram já deterioradas? Existem como recuperar essas áreas que foram degradadas pelo ser humano? Então, aqui já teve algumas iniciativas, né? Teve um grupo francês que já tentou. Só que não deu muito certo, porque esses arenídeos eles são bem fáceis de erodir só passando algum material. Então não deu tão certo. A ideia, como é um ambiente natural, deixar que o próprio ambiente se restabeleça. Então, o ideal é você fazer visitas monitoradas, caso tenha visita, ou se não, estimular a conscientização na região, falar da importância das cavernas, e não só isso, né? Mostrar o quanto deteriorante é isso. Além de fonte cultural e histórica e também de descobertas biológicas e ecológicas, as cavernas são uma oportunidade de lazer. Um amigo meu me convidou hoje para fazer um passeio aqui em Peúna para mostrar algumas cavernas. E a gente acabou se deparando com o pessoal da EGRIC, que estava filmando. E daí nos convidaram para adentrar dentro da caverna e resolvemos embarcar nessa. Para mim foi uma aventura fantástica, jamais eu achava que eu ia ter um dia igual eu estive hoje na parte da manhã. Eu sou de um grupo de moto, costumamos fazer trilha aqui na Serra do Itaqueri. Já tínhamos vindo aqui outras vezes, mas nunca entramos dentro da caverna. A gente achou que ela terminava já aqui no comecinho, porque começa a ficar escuro, estreito. E com a ajuda do guia Ricardo, a gente acabou indo metros adentro, passamos por locais extremamente estreitos, mas valeu a pena, ganhamos o sábado. Eu adorei conhecer a caverna, já tinha vindo aqui uma vez, mas hoje foi uma experiência incrível. E agora a gente confere uma super dica em relação às cavernas. O maior impacto são as próprias pessoas que visitam. Então, o ideal é vocês fazer o pessoal ser como de uma forma meio que estimulado a tentar proteger como se fosse um bem dele, como né, as cavernas são. Para quem tem interesse em conhecer, reúne desde biologia, engenharia ambiental, arqueologia, paleontologia, geologia, geografia, quem é esportista, às vezes tem muita atividade que está crescendo agora, que é o espeleoturismo, e também é o turismo adaptado. Então, pessoas que têm dificuldade em acessar essas cavernas têm tido alguns novos projetos de criação de cavernas que há a oportunidade dessas pessoas entrarem. Então, não só para questão de estudo, mas também de lazer. E com essa dica, o Ecoideias fica por aqui. Para saber mais sobre ecologia, acesse o nosso site www.tv.unesp.br/ecoideias e também curta a nossa página no Facebook www.facebook.com/ecoideiastvunesp. Até o nosso próximo programa!